Muito boa noite, povo de Deus, povo que está ligado já no Aliança Cast desta sexta-feira. Nada mais, nada menos com o grande amigo de ministério, né, o homem de Deus, pastor Antonísio Moraes. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Aliança Cast. Boa noite, pastor Marlon. Para mim é uma grande alegria, um privilégio estar aqui para poder falar um pouquinho a cada um de vocês que é um fiel escudeiro, aquele que ouve, que participa, aquele que é edificado por esse programa, né? Hoje eu me sinto um privilegiado de poder compartilhar algumas coisas com vocês. Eu falei, pastor Marlon, eu quero um tema livre, eu não quero pregar uma palavra de Deus, eu quero falar sobre conversão, sobre desafios, sobre diversas coisas que nós enfrentamos no dia a dia e que pode edificar a vida de muitas pessoas e, acima de tudo, desafiar você que está vivendo um momento de instabilidade, de conversão, de luta, para que você entenda que Deus, Ele tem um projeto pronto e perfeito para a sua vida, assim como teve para a minha e a do pastor Marlon, cada um no seu tempo, né, pastor? Verdade. Eu quero dizer para vocês que você que está assistindo, né, Aliança Cast, não perca nenhum segundo, porque cada palavra é uma revelação e um código que esse homem é um livro ambulante. Deus usa muito o pastor Antonísio, não só em Manaus, mas no Brasil e fora do Brasil. Ele já passou pela Espanha, Venezuela e vários outros países, que ele já passou. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus plantou esse homem na terra para ministrar a palavra. Ele é um exímio ministro da palavra, é uma biblioteca ambulante, eu digo, sempre eu brinco com ele. Mas hoje eu estou aqui diante de um homem que fico muito feliz, de estar sendo escolhido para apresentar a vida desse homem que eu recebi diretamente quando ele decidiu vir para Manaus e ficar direto na Igreja Aliança, debaixo do comando do nosso apóstolo Teté. Então, pastor Antonísio, vamos logo para as perguntas, Aqui, como diz assim, não tem pergunta associada nem comandada por nada aqui é ao vivo, é na hora, Fala um pouco da tua caminhada, meu irmão. Hoje, o Aliança Cast quer saber um pouco mais de quem era o pastor Antonísio e a partir do início da caminhada com Cristo. Fique à vontade, meu irmão. Obrigado, pastor. Assim, tudo tem um início na nossa vida cristã, Às vezes nós estamos vivendo uma vida que parece boa, mas ela ainda não tem um verdadeiro sentido, porque só Jesus pode dar o verdadeiro sentido à nossa vida. E quando eu falo de Jesus, eu não estou falando de uma religião, eu não estou falando de uma placa de igreja, eu estou falando de alguém que entra na nossa vida, abre os nossos olhos e muda a nossa história. E eu tive um momento da minha vida que eu estava passando um momento de instabilidade, e eu olhei para dentro de mim, eu tinha um bom emprego, eu tinha dinheiro, eu tinha amigos, eu tinha namorada, eu tinha tudo, mas tinha um vazio. E esse vazio, um dia eu fui tocado. Eu sentado em uma lanchonete para comer um sanduíche. E eu falei assim, eu vou lá na lanchonete dos crentes, olha só. Meu Deus. De uma pequena cidade, que eu sou de uma cidade muito pequena, de 20, 30 mil habitantes, tinha uma lanchonete que eram de pessoas cristãs. E eles tinham um bom sanduíche. Eu falei, eu vou sentar lá, em pleno sábado, antes vou comer um sanduíche e vou para casa. Eu estava entediado, mesmo não tendo uma razão plausível para isso. E eu sentei naquela lanchonete por volta das 8 e pouca da noite, quase 9, e 3 mocinhas saíram de um prédio, de uma igreja, que era no segundo andar de um prédio, uma sala de uma casa, e uma daquelas moças parou para me convidar para ir para o culto. Olha. E eu, muito debochado, um homem sem Cristo, eu nem olhei para o rosto dela. E ela falou, eu quero te convidar para vir no culto aqui amanhã, Eu falei, tá bom, eu vou. Ela falou, mas você vai mesmo? Eu olhei bravo, eu falei que eu vou. A menina tremeu. Um homem desse tamanho? E ali, quando chegou no domingo, foi dando 7 horas da noite, eu estava em casa, e algo bateu, você falou que ia pro culto, você falou que ia pro culto, e aí eu falei, meu Deus, eu não vou não. Ela foi bater lá? Não, bateu algo dentro de mim. Algo dentro do teu coração, dentro do meu coração. E aí eu falei, eu vou. E eu andava macacão, sem camisa por baixo, macacão todo peludo, jeans,
tênis, sem Eita. meia, sem cueca, um maço de cigarro aqui naquele bolsinho do peito. Eita, eu sei, no meio. Eu era esse cara. E eu fui desse jeito para lá. Irmãos, e ali, claro, eu me senti um estranho no meio de uma multidão que era menos de 20 pessoas. Mas algo entrou no meu coração. E dali eu nunca mais parei. Eu nunca, como eu estava conversando antes aqui nos bastidores Sim. com o pastor Marlon, eu nunca tinha pegado no microfone, eu nunca tinha Olha só, hein, gente. nada. Primeiro lugar foi na igreja. Com 3 meses de crente, eu estava no seminário estudando. Louvado seja Deus. 3 Deus meses. assim, com 15, 20 dias de crente, o meu pastor sentou comigo num banco da praça dessas cidades pequenas e falou: olha, eu vou te dar uma notícia, você vai ser pastor. Eu falei: você é doido? Eu falei: esse cara é doido, porque eu tinha um bom emprego, eu tinha dinheiro, eu olhava para a vida dele, era uma vida muito regrada, Meu Deus. muito pequena, né? Mas eu quero te dizer que talvez você esteja num princípio entre uma encruzilhada, você não sabe se avança com Jesus, se Fica ligado aí, hein? se fica paralisado, talvez os amigos, a família estão dizendo: não, isso não é para você não. Eu tive todo esse enfrentamento. A primeira coisa que a minha família falou assim: atrás de que rabo de saia que você está lá? Não brinca com crente não. Isso. Então foi Tem assim. alguma coisa lá, porque a tua cabeça tá virada. Tá virada. E eles não entendiam o que Deus estava fazendo. Né? Meu Deus, E quando Deus é eu fui maravilhoso. mesmo, e eu fui para o seminário, que eu larguei emprego, que eu larguei tudo e comecei a vida cristã, né? Foi um momento muito difícil, porque eu saí de um patamar onde eu tinha tudo, entre aspas, que o mundo poderia me oferecer, e fui para zero, porque eu não estava trabalhando, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha uma convicção muito forte. E aí eu quero te contar um segredo. Eu mergulhei na Bíblia. Eu ficava dias dentro do meu quarto, lendo a Bíblia e orando. Parecia um louco, mas assim eu não parava de me alimentar daquilo. E muitas vezes eu nem sabia o que era aquilo, mas aquela história era tão forte. E até hoje, Deus fala muito comigo. Mas Deus fala comigo muito quando eu estou lendo a Bíblia. Quando eu estou lendo a Bíblia, de repente eu começo a chorar. De repente vem uma visitação muito forte do Espírito Santo. De repente a minha mente se abre e eu começo a escrever, né? Que eu gosto muito de escrever. E ali sai um livro, ali sai uma mensagem e tantas outras coisas. Eu quero te desafiar hoje a abrir a Bíblia e começar a ler. Começa pelo Evangelho de João, depois vai para as cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, que são as cartas do amor. Eu te desafio, se você não for visitado pelo Espírito Santo. Eu creio. Né? Não importa se você é um cristão antigo, se é novo, porque vida cristã não é uma vida parada, é uma vida em constante movimento. E cada vez que você se aprofunda na leitura da palavra de Deus, Deus se revela a você. Aquela coisa gostosa. Eu lembro disso, pastor Marlon, e foi uma grande fase da minha vida. Uma fase muito marcante. Quando eu me converti, pastor, aquela igreja era uma igreja muito pequena. E eu fui descobrindo ali que aquele pastor alugou aquela casa, que era no 2º andar de um prédio. E como não tinha, ele ganhava um salário mínimo que a convenção mandava. E a igreja tinha uma renda de um salário mínimo que pagava o aluguel. Meu Deus. Ele fez a igreja na sala da casa dele. E um dia, eu entrei numa salinha pequena que tinha lá, e cheio de cartolinas pregadas na parede, com um monte de nome. E ali estava o meu nome também, né? O nome dos piores elementos da cidade. Eita Deus. E no meu estava arriscado, escrito assim: respondido. Falei: que loucura é esta? Que maravilha! Aí aquele pastor falou para mim assim, falou assim: Antonísio, se eu ganhar os piores, essa cidade se dobra a Jesus. Aleluia, Jesus. A visão dele era diferente. E com alguns meses, passaram meses, nós alugamos o cinema da cidade. E aquela igreja começou a crescer. E nessa época, pastor, nós tínhamos a busca incessante do batismo no Espírito Santo. Toda sexta-feira nós subimos o monte para ir buscar o batismo no Espírito Santo. Que maravilha. Então, era um desejo muito grande, era um derramar muito grande.
toda sexta-feira nós tínhamos pessoas batizadas no Espírito Santo no monte. Meu Deus, que derramar, que derramar. Derramar, né? É um derramar que precisa voltar na geração de hoje. A igreja precisa voltar a dar esse espaço para o Espírito Santo agir. Porque, pastor Marlon, um crente cheio do Espírito Santo, ele é menos propício ao erro, ao pecado, ele é mais chegado a Deus, mais íntimo de Deus. Ele vai falar, não, meu chegado não é mais, o meu chegado é Jesus agora. É uma grande verdade, então, uma grande verdade. Aquela pequena igreja, ela foi crescendo e ela chegou a ter 400 pessoas ali. Jesus, que maravilha, que maravilha. E dali, daquela centelha, saíram vários pastores. Eu, apóstolo Raimon, que está em Curitiba, apóstolo Adriana, olha só, a pastora Leda, né? Só a esfera, hein, gente? Só a esfera saindo de lá. Saíram diversos líderes que estão espalhados nesse Brasil, em Unquião. E aprove a Deus me trazer para aqui para... Obrigado, aprender. Hein? Vocês fizeram esse homem para ficar aqui com a gente hoje. Então, aprender um pouco mais sobre a vida cristã com o apóstolo Teté, que um homem desafiador, um homem que fez Jocum, um homem também que foi tirado do anonimato por Deus, porque o apóstolo Teté não foi fabricado em um seminário. Fora da curva. Ele é fora da curva. Apóstolo Teté, ele não tem aquela pegada de palavras bonitas e difíceis, mas a palavra que ele libera, ela vem do Espírito, ela vem do céu. E ela nos contagia, e eu sou um privilegiado de estar aqui na Igreja Aliança, recebendo esse maná do céu. Meu Deus do céu. Gente, isso é maravilhoso. Tudo o que o pastor está falando, e o que ele está falando aí, é uma grande verdade, né? Agora, quando você começa a medir a temperatura, né, da presença do Espírito na vida de um homem que era mundano. Você viu que ele estava de macacão, a carteira de cigarro aqui. O homem já é quase... Quanto seu médio, pastor? 1,80 m? 1,90 m. Um caba desse tamanho. As meninas tiveram coragem. Porque quem está cheio do Espírito Santo não tem medo. Às vezes você está aí e fica perguntando, quando é que eu vou ter coragem de evangelizar uma pessoa? Essas meninas descobriram um grande pastor avivado nessa terra, chamado pastor Antonizo, que estava no anonimato ali com seu cigarro, para ser transformado, e que 3 meninas tiveram coragem de ir lá convidar. Sim. Então o evangelho, ele é isso. A partir do momento que você que está aí nos assistindo, homem, mulher, jovem, né, que passa a fazer aquilo que ele falou, passa a aprender a ler a Bíblia, passa a aprender a ter intimidade com Deus, passa a pedir do Espírito Santo o empoderamento dele. Depois que ele te pega, irmão, irmã, você não tem medo. Você só vai abrir a boca e dizer aquilo que Deus está falando, e você vai descobrir grandes talentos que serão usados na mão do Senhor poderosamente. Olha só, se essas meninas não tivessem ido lá, eu não estava sendo amigo de um grande homem de Deus que está aqui à nossa frente, pastor Antonizo Moraes, que é de uma cidadezinha chamada Raul Soares. Isso aí eu sei que é ele, apóstolo Raimon, né? A pastora Leda, né? Então, quer dizer, e muitos que saíram de lá. Sim. Né? Não, interessante, pastor Marlon, é que muitas pessoas, quando se convertem, elas às vezes são presas a algum vício, alguma coisa, e tem muita dificuldade para se libertar. Agora, o que eu quero que você entenda, no segunda vez que eu fui ao culto, eu estava com aquela carteira de cigarro aqui, eu fumava 2 carteiras por dia. Meu Deus. Era 40 cigarros por dia. E aí, era um culto de libertação numa quarta-feira. E eu não entendia nada, eu falava para os caras, não, Deus vai te libertar. Eu falei, mas que vai te curar? Mas que cura é remédio? Eu, farmacêutico, que cura é remédio? Aquela loucura toda. Mas eu falei para aquelas moças, para aquelas pessoas, eu vou parar de fumar. E eu não vi ninguém esboçar alegria. Eu não vi ninguém falar nada. Eu fiquei assim, acho que eles não estão querendo que eu pare de fumar. Aí, quando eu comecei a descer a escada, que era no 2º andar, eu já ia pôr um cigarro na boca. Meu Deus. Eu falei assim, ninguém se manifestou,
Mas aí quando eu ia pôr, eu voltei o cigarro pro maço e voltei para falar alguma coisa lá em cima. Algumas pessoas, eram 20 e poucas, quando eu subi. Todos estavam de joelho orando. Deus, meu Deus, abençoa a decisão deles. Que alegria! Abençoa a decisão deles. Eles não estavam falando comigo, falando com aquele que muda. E aí, eles não me viram. E eu vi eles orando, eu voltei e peguei, quando eu cheguei no final, eu peguei aquele cigarro e joguei fora. Eu não tinha nem 2 semanas que eu estava indo na igreja. Meu Deus. E eu nunca mais voltei a fumar, porque eu encontrei algo maior. Meu Deus. Eu encontrei, com a devida proporção, Aleluia. um vício melhor, que é Jesus. Então hoje eu quero me dirigir a você, querido, que está aí. E talvez existe um vício que te prenda, a pornografia, eu não sei, a bebida, eu não sei, o cigarro, a prostituição, ou quem sabe até um time de futebol. Porque às vezes você pode torcer para um time, pode, mas quando é que esse time se torna maior do que Jesus na minha vida? É quando eu deixo Jesus para acompanhá-lo. É quando ele se torna mais importante. Então hoje eu quero profetizar sua libertação. Opa. Porque o mesmo Espírito que fez essa obra na minha vida, ele está fazendo na sua, vai continuar fazendo. Receba aí. E eu quero te dizer que a cada dia eu sou liberto um pouquinho mais de mim, para que Jesus nasça um pouquinho mais em mim e ele cresça na minha vida. Então, eu tive diversos momentos marcantes nesse princípio de caminhada. Como não poderia deixar de acontecer, quando aquela menina me convidou, é porque eu estou omitindo alguns detalhes, eu tinha 5 namoradas. Toma, olha aí, ó. Tinha 5 namoradas. Uma em cada cidadezinha a 20 quilômetros da minha. Meu Deus. E ali, quando eu decidi por Jesus ali, eu acabei aqueles namoros. E aí aquela menina que me convidou, ela foi a minha primeira namorada cristã. Olha só, os detalhes hoje, aí aparecendo. Hoje uma grande amiga, muito bem casada. Glória sou a Deus. amigo deles, eles também são meus amigos, moram lá em Minas Gerais, uma mulher muito bem sucedida. Glória a Deus. Acho que ela já até aposentou como gerente de banco, o marido dela um militar de alta patente. Então, o que aconteceu? Quando isso aconteceu, que nós começamos a namorar, na minha concepção, eu falei assim, eu sou crente, ela é crente, eu vou casar com ela, não vai dar nada errado. Mas passado alguns meses, ela terminou o relacionamento. E eu estava com aquela dor de cotovelo, como dizia antigamente, né? Rapaz, eu fazendo tudo certo. Como é que é isso? Tudo certo, né? Deus! E aí eu fui ligar para um profeta, um homem que falou tudo da minha vida. Esse homem, Deus tirou ele do cabo da enxada com lepra e curou ele lá no Paraná, um pastor. Meu Deus. E quando eu liguei, que eu falei o nome dele, ele nem esperou, ele falou assim, Antonésio, essa aí não é a sua esposa. Eu não falei nada. Ele falou, eu estou vendo você, a sua esposa e um rio de águas negras muito grande no fundo. E eu nunca ouvi falar do Rio Negro. Passaram-se alguns anos, esse pastor foi na nossa cidade, estavam orando 4, 5 pastores e eu era um obreiro da igreja, né? Estava lá e todo mundo de joelho orando e Deus tomou ele e falou assim, eu estou enviando um lá para o Amazonas. E estava eu e hoje o pastor Gerson, que está em Belo Horizonte. Eu falei, eu não sou. Eu não vou para meio de índio, não. Eu pensando dentro do meu coração. Eu estou aqui me dedurando. Eu falei, eu não vou. Nada. E o pastor Gerson, né, que é pastor hoje, ele tinha um ônibus. E ele, quando levantamos da declaração, ele procurou o nosso pastor e falou assim, pastor Nilton, eu vou vender o ônibus porque eu vou para o Amazonas. Deus falou comigo. Aí eu falei, calma, Gerson, não é assim não, tem que esperar. E não sei o quê. E quem veio para o Amazonas fui eu. Olha só. E eu cheguei aqui, fui muito bem acolhido em 1997 por esta igreja, por este apóstolo. Aleluia, né? E aqui começou minha trajetória. E um dia eu conheci uma pessoa, que é minha esposa hoje. Chamada? Lia, né? Eu conheci. E um dia do meu aniversário, eu conheci ela 21 de abril. No dia 3 de maio, que é o dia do meu aniversário, eu fui com ela num quiosquezinho para comer um sanduíche. E ali Deus me lembrou dessa palavra. Do rio de águas negras muito grande no fundo. Eu estou vendo a tua família. E eu falei... Rapaz. E eu falei para ela, que maravilha. Eu falei, o rio é aqui.
Agora, eu não sei se é você, a minha esposa, ou se é a missionária que está lá em Belo Horizonte que quer namorar comigo. Eu estava vindo para Belo Horizonte fazendo cursos, né? E quando eu vim para Belo Horizonte, no outro dia, ela me ligou de manhã. Ela estava sem telefone, ela falou, esse é o meu número, e me chamou de amor. Eu estava na frente da outra missionária, falando para ela que ela não era a mulher de Deus para minha vida. Nunca tivemos namoro, nem nada, mas era aquela coisa. Ela falou, e quando a gente está assim envolvido ministerialmente, a gente fica pensando nisso, né? Isso. E aí eu conheci, namorei, noivei, casei em 4 meses e 27 dias. Meu Deus. E esse ano eu faço 26 anos de casado. Então, o que eu quero dizer com isso? Deus acelera as coisas da nossa vida, né? É o título do meu livro, meu último lançamento, Deus que acelera colheitas. Tudo na minha vida foi assim, rápido, acelerado, porque Deus tem pressa. Talvez você esteja aí nos vendo, nos ouvindo e pensando, quando é que chegou, que vai chegar a minha hora? A sua hora já chegou. Amém. Deus vai acelerar processos na sua vida. Verdade. Você só não pode ficar na dúvida, ficar parado. Parado esperando acontecer as coisas. Deus gosta de movimentos, meu irmão. Quando há uma conversão genuína, Deus trabalha, né? Você vê essa pessoa que me convidou lá, que na verdade me ganhou para Jesus, ela sempre foi tímida. Sempre trabalhou em bancos. Ela nunca foi aquela pessoa expansiva de sair ganhando almas. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que ela ganhou. Mas naquele dia ela acertou você. Agora, imagine milhares de almas que eu já ganhei nesse Brasil. Meu Deus do céu. Então imagine o galardão dessa pessoa. É né? isso que a gente sempre tem que estar ligado, porque alguém chegou em nós. Então imagine se ela tivesse medo. Eu era considerado um mau elemento na cidade. Rapaz, se né? Caba grandão aqui, desse tamanho, então, arrumar confusão. Quer arrumar confusão? Elas não tiveram medo, elas foram lá. Então, e outra coisa, né? Falando, para não cortar, o senhor tem quantos livros hoje, pastor? Eu tenho 5 livros publicados. 5 livros. Primeiro livro, qual o tema dele? Agora que Sou de Cristo. Esse é um livro que eu escrevi na Assembleia de Deus do Amazonas e que todo novo convertido ganhava ele. Era o livro com o novo convertido que tinha ali um discipuladozinho, umas lições. Olha que bênção. Então esse livro, quando eu estava lá ajudando a transicionar a Assembleia de Deus para células, mais de 300 mil foram feitos. Então era um livro que era doado para o novo convertido. Mas esse foi o meu segundo livro. O meu primeiro livro chama-se Conflitos Espirituais. Né, eu lancei em no ano de 2000, eu lancei esse livro na Assembleia de Deus no Auditório Canaã. Conflitos Espirituais. Conflitos Espirituais, é um livro de batalha espiritual e libertação. Aí depois eu lancei Agora que Sou de Cristo. Aí depois eu lancei Casamento de Pais para Filhos, que é um livro de casamento, né? O poder da influência, porque quando nasce um menino que o pai dele tem predileção por um time de futebol, ou a mãe, você chega lá no hospital, até a chupeta, até a fralda... Já tá lá. É do time. É do time que escolheu, que o pai Aí sai com aquele menino mole e vem pra casa e tá passando o jogo daquele time, o pai põe ele no colo, grita gol. E o menino, nessa pressão toda, ele vai virar torcedor desse time, né? Verdade. O filho do crente nasce, a gente traz pra igreja. Corre, derruba a cadeira, vai para a salinha. Isso. Então ele está no ambiente certo para virar um cristão. Verdade. Agora, e no casamento? Quem vai influenciar os nossos filhos? Então, é de pais para filhos. Tudo que eles veem no nosso casamento, eles vão gravar e vão reproduzir. Se casarem, né? Porque hoje nós estamos vivendo dias em que muitos não querem se casar porque estão vendo coisas que desagradam dentro do nosso casamento. Então, esse foi o meu terceiro livro. Né? Depois eu escrevi um livro que chama-se Meu Discipulador é um Túmulo. Esse aí eu me lembro. Esse aí já foi. O senhor escreveu morando aqui no condomínio aqui na Ponta Negra, que eu acompanhei passo a passo. Então esse livro eu tive o privilégio porque nós pensamos muito no novo convertido para discipular e nunca pensamos em tratar o discipulador.
Então esse livro ele tem um foco no A discipulador. conduta, o comportamento, né? Eu tive o privilégio, A ética. eu tive o privilégio de ser prefaciado esse livro pelo pastor Abe Uber, que é uma sumidade nisso do MDA. Excelente. E esse livro foi lançado pela editora MDA. Então nele eu penso, por que túmulo? Túmulo fala? Não. Túmulo chora? Não. Túmulo sai odor? Não. Então o meu discipulador ele tem que ter essas características. Ele não pode falar da minha confissão. Não. Senão ele destrói a minha vida. Quando eu estiver ali desabafando, ele não pode chorar comigo, porque senão ele vai ficar emocionalmente destruído e não vai ser um conselheiro para mim. Ele tem que ouvir a minha história sem entrar na minha história, ele tem que sentir os meus sentimentos sem se deixar ficar contaminado por eles, para que ele ouça o Espírito para me direcionar. Verdade. E ele tem que ser um túmulo muito bem lacrado, para não sair odor, porque toda confissão, ela não tem um cheiro bom. E outra coisa, quantas pessoas não podem se decepcionar por ter aberto o coração, né, para um determinado pastor, e lá outra pastora ou outro pastor está sabendo. Então, Perdeu. a minha Eu vejo história... que tem pessoas que, devido à gravidade ser tão grande, muitas das vezes quer tirar até a sua própria vida. Então, olha, a minha história de vida passada, pregressa, que eu trouxe a um líder que eu confessei, ela não pode virar um tema de mensagem, nem uma ilustração. Isso. Eu preciso de enterrar. Eu tenho que ser um túmulo confiável, onde aquela confissão ficou, os céus receberam, os céus sabem. Então esse livro, eu trato isso porque o que nós vemos, muitas igrejas divididas por esse problema, muitas pessoas deixando a fé por decepção com homens que não foram confiáveis. E Satanás se aproveita, porque ele quer criar confusão dentro do ministério. Então esse foi um livro marcante, né? E o livro, ele é um diálogo, ele é uma historinha. Eu batendo, são duas pessoas conversando sobre o discipulado. Então ele é uma linguagem gostosa, bem atraente, onde duas pessoas estão dialogando. E muito bom livro, muito bom sobre isso. Agora, pastor Marlon, o livro que revolucionou a minha vida, o meu ministério, foi o meu último lançamento. O Deus que acelera colheitas. Poderoso. Eu tive o privilégio, não no momento muito gostoso da vida de um pastor, que ele até hoje congrega aqui na sede, em que ele perdeu o pai e o irmão na Covid. Ele não é de Manaus, ele é paulista. E ele foi no apóstolo Teté, o apóstolo Teté estava na chácara nos 40 dias, foi no auge da Covid. E ele falou, apóstolo, eu quero te entregar a minha igreja, porque ficou sem chão, né? Não tinha como ele... E aí o apóstolo me chamou lá e me pediu, Antonizo, você vai lá para fazer uma transição nessa igreja. E eu então, obedecendo ao meu apóstolo, fui lá. Aquela igreja já estava há 2 meses fechada. Um lugar pequeno, cabia 50 cadeiras. E quando eu fui lá num domingo às 4 da tarde, tinha 17 pessoas. E eu falei com ele, nós vamos fazer uma transição, né, para o pessoal me conhecer. Mas foi numa quarta-feira, ele marcou uma reunião na casa dele com alguns líderes e falou, olha, eu estou te entregando a igreja, o povo gostou de você. Só que quando eu cheguei ali, eu falei, Deus, o que o senhor for fazer em 10 anos, faz em 1. Meu Deus. E aí surgiu Deus que Acelera Colheitas, que é o livro que eu lancei, e foi um meteoro. Maravilha. Em plena pandemia, eu, numa jornada dupla, que o apóstolo não me liberou da sede, né? Não liberava não, esperava um pouquinho. E aí, os pastores que eram para revezar comigo pegaram Covid, e eu comecei a ir todo domingo, né? E com 2 meses eu tinha 60, 80 pessoas no lugar que cabia 50. Louvado seja Deus. Todo mundo de máscara, isso é poder de Deus, não é coisa humana, não é a capacidade do homem. Pura. E aí eu vim pregar numa célula de empresários aqui na sede e compartilhei que eu estava procurando um lugar maior para alugar, e no meio da minha mensagem o empresário falou assim, olha, acha o lugar que eu vou pagar seu aluguel por tempo indeterminado. Oh, glória! E olha só o que Deus faz, gente. E aí eu fui... Procuramos, quando nós achamos o lugar,
era um galpão, só tinha telhado e chão, não tinha mais nada. Meu Deus. Eu falei com aquele aluguel, era R$800 o aluguel nessa pequena igreja, e aí nós fomos para 5.000 de aluguel. Eita. E eu falei pro dono, depois que eu inaugurar, passando 30 dias, eu pago, que eu vou reformar. E 2 meses não vinha dinheiro, eu estava já desesperado. Meu pai. E eu falei assim, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou comprar tinta e vou começar a passar na parede. Mas Deus é tão bom, irmãos, eu não sei pintar, eu tenho medo de choque, eu nunca construí nada. Quando eu estava indo para a loja de tinta, um discípulo me ligou, um médico, né, que nós ganhamos para Jesus, discipulamos, e ele falou assim, pastor, você vai abrir a igreja, o que está precisando lá? Que palavra, eu né? tinha um discípulo que ele é engenheiro elétrico, né, e ele já tinha feito o projeto elétrico, e era R$21.000. Me lembro. E eu falei para ele, olha, preciso da parte elétrica. E quanto que é? 21.000. Ele falou, vai lá na BA que eu vou dar. Meu Deus, E que aí maravilha, gente. E eu fui para a BA Elétrica, e quando entrou essa primeira semente, não parou mais. E nós investimos, se não me engano, uns 150 mil naquela reforma. Meu Deus. E começamos, e a igreja começou a crescer. Tivemos inauguração com o apóstolo Foi uma Teté. expansão, né, de Deus naquele E lugar. quando nós estávamos ali com um ano e pouco de igreja, o apóstolo me entregou uma outra igreja, só que essa de prédio próprio, num outro bairro da cidade, que também estava para fechada, e nós reformamos e começamos, e com 2 anos e alguma coisa que nós estávamos ali, uma paciente da minha esposa ligou para ela e falou, doutora, eu vou vender o meu prédio no Parque das Laranjeiras. E Deus falou que lá vai ser a sua igreja. Meu pai, Então, maravilhoso. Eu estava muito bem, né? Tranquilo, trabalhando. Eu não tinha nenhuma pretensão, uma igreja novinha, com 2 anos. E nós fomos ver esse local. Estava linda a igreja, eu fui lá. Um local numa região melhor da cidade, não falando mal da outra, mas a localização melhor. Sim. E ele queria 950 mil à vista. E eu falei para aquele homem, ele é crente também, da presbiteriana, eu falei, olha meu irmão, bacana, gostei, mas eu não tenho dinheiro. Esse dinheiro não tem. Aí ele falou assim, pastor, tudo que eu comprei na minha vida foi sem dinheiro. Aí eu falei, achei o mais doido do que eu. Aí eu levantei a minha liderança, 30 dias, relógio de oração, 24 horas de jejum. E fomos negociando. E eu falei, a primeira coisa que eu quero falar com você é que banco zero, que quem ganha dinheiro é banco. E negociamos e fechamos o pacote por 1.200.000, para pagar 200 mil a cada 6 meses. A cada 6 meses. Gastamos que desafio. Muito dinheiro naquela reforma. Tinha que reformar lá, né, o espaço. Foram 3 meses de reforma e antes, quando nós estávamos reformando, eu estava nos meus 12 dias proféticos dentro da igreja, só água. O ladrão entrou lá e roubou 30 mil de fio. Misericórdia. Então, capeta sem vergonha. São os desafios, né? E hoje, agora dia 30 de junho, eu preciso de pagar mais uma parcela de 200. E aí vai ficar faltando dezembro 200 e junho do ano que vem 250. E fechamos. Aí tá pago o prédio. Meu Deus, né? Vai ser feita uma grande festa, hein? Se prepare. Então a gente vive de milagres e Deus acelerando. Eu me lembro que nesses 30 dias agora, nesse dezembro, quando eu tinha que pagar, quando chegou o dia faltava 80 mil. E ele sempre me espera os meus 12 dias proféticos. É 1 a 12 de janeiro e 1 a 12 de julho, onde eu entro na igreja, fico de pano de saco, 12 dias só água, cultos, milagres, prodígios. A última vez que fui lá, eu só estava só a titela. Disse, meu Deus, o meu amigo está muito seco. Aí a pastora, pastor, ele não come nada, é só água. São em média 10 quilos que eu perco nesse propósito, porque eu me espelhei no meu apóstolo. Ele é um espelho, ele faz 40 dias. É uma carta para a gente aprender. Hoje é um marco não só na nossa cidade, mas no Brasil e no mundo. É a maior conferência do mundo pela madrugada, às 3 da manhã. Se você não participou ainda, 1º de janeiro a 10 de fevereiro. Você está convidado, tem que vir aqui na Igreja Aliança na sede, no Santo Antônio, porque é hiperlotado. São milhares de pessoas que são abençoadas. Detalhe, é 3 horas 3 da manhã. Começa. Mas às 2 horas da manhã já está lotada. Então, chegue cedo. Então, eu resolvi fazer, se eu quero algo diferente de Deus, eu tenho que fazer algo diferente para Deus. E Deus me deu essa direção, e agora, dia 1º de julho, já é o 6º propósito.
É o sexto propósito. Então, de 12 dias a água. E eu resolvi inovar esse de julho agora, como não conflita com a nossa sede, vai ser às 4h30 da manhã. Porque lá eu faço no horário das 7h30 da noite. De lá já vai para o trabalho, tá bom? Já, né? O de janeiro, porque nós temos a madrugada e muitos dos meus discípulos vêm para a madrugada, que é uma bênção. Eu não prendo, pelo contrário, eu incentivo eles a virem aqui, porque aqui também tem palavra do céu, palavra forte. Então, o de janeiro continua às 7h30 da noite. Mas esse de julho nós vamos fazer às 4h30 da manhã. E todos os seus líderes aprendem a pegada de onde o senhor tem a veia profética, né? E agora eu chamei a minha liderança e falei: vocês vão ficar os 12 dias a pão e água. Eu vou ficar só água. E ele só a pão e água. Toda a liderança, para nós podermos, né, mover. Então, quando estava em dezembro, faltava R$80 mil. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida do meu apóstolo, porque ele tem facilidade, direção, comunhão com o Eterno para falar sobre a área financeira. Ele é um grande libertador financeiro, não só do nosso país, mas até nos Estados Unidos ele já foi chamado. E eu tenho aprendido, bebido dessa fonte, e eu não tenho assim muita dificuldade para falar de área financeira, porque o meu livro também, O Deus que Acelera Colheitas, é um seminário sobre área financeira. Eu vou estar agora na Bahia, em 2 igrejas, agora em julho, ministrando esse seminário sobre esse livro. Escute bem, esse livro já está nas livrarias, não é isso, pastor Antônio? Sim, comigo, e agora vai entrar na internet. Eu estou contigo, vai colocar ele na Amazon, entendeu? O Deus que acelera a colheita. Te prepara, procura o pastor Antonísio, né? O telefone dele é o 99487-1212. 99487-1212. Qualquer coisa você vai pegar aí, vai ficar gravado, você vai estar aí com a gente. Pode continuar, pastor. Então, pastor, eu estava lá nos meus 12 dias, faltava R$80 mil, e eu sempre tive facilidade de falar de área financeira. Só que lá eu fico na dispensação do Espírito. Todo dia o Espírito Santo fala o que eu vou pregar e me dá a mensagem. E eu pego o tema e mando para a mídia, e a mídia lança nas redes, e as pessoas começam é sobre isso. E quando chegou no primeiro domingo, eu não tinha direção de Deus para falar de área financeira. E chegou no domingo, eu preguei uma mensagem que Deus mandou, e quando eu terminei de pregar aquela mensagem, e eu precisando de área financeira, mas sem poder falar, que o Espírito Santo não me liberava para falar. O Espírito Santo falou comigo agora assim: faça uma semeadura agora. Eu pensei, mas eu nem preparei o povo, né? Que a gente prepara, a gente dá uma mensagem. Eu não despertei. E aquilo que o Espírito Santo falou comigo, eu falei: irmãos, o Espírito Santo mandou a gente fazer uma semeadura agora. E fizemos a semeadura, e ali entrou 50 mil. Meu Pai do céu! Sem eu ter falado de nada. Nada de semeadura, nada. Não preparou nada. E aí o que aconteceu? Estava faltando 30 mil. No meio da semana, que eu ia sair no outro domingo, né, do meu propósito, entrou 9 mil. Eu cheguei no domingo da minha saída faltando 21 mil. E aí, quando estava terminando o culto, falei: irmãos, eu não vou fazer semeadura que eu fiz no domingo passado, mas está faltando 21 mil para a gente bater a meta. Se alguém quiser semear, pode semear. E um discípulo que estava viajando, ele chegou nos 2 últimos dias. Ele falou: eu não perdi a bênção. Ele semeou 10 mil. Outro semeou mais tantos mil. Quando eu fui ver para pagar, faltava só 2 mil reais. 2 mil reais somente. Jesus, isso é maravilhoso. Aí nós conseguimos completar e pagamos. E agora nós estamos no desafio de junho, né? Ainda temos uma caminhada pela frente. Poucos dias, mas assim, Deus não precisa de tempo. Deus precisa de fé, ousadia, coragem, e Deus coloca pessoas certas no nosso caminho. Então, eu creio que no dia 30 de junho eu vou ter esse valor total para entregar. Eu quero dizer para você que não é uma preocupação,
sim, é um momento em que Deus vai honrar, porque aquele prédio é de Deus. Ei, Aquele prédio é do Senhor. e eu tenho semeadura nesse prédio aí, tá, gente? Eu tô dentro aí, eu sempre que o pastor Antonizo levanta os desafios que ele traz para cá pra gente, nós pastores também, nós temos uma aliança, e sempre que podemos, e sempre estamos prontos e disponíveis, porque nós vivemos o que o nosso apóstolo nos passa. Nós bebemos de uma fonte em que o Brasil todo está bebendo e muitos estão querendo beber, que é o seminário Jeová Jireh, né? É um seminário que tem mexido com a região norte, nordeste, sul e sudeste, tem mexido nos Estados Unidos, e hoje o apóstolo está praticamente, não que ele queira, mas praticamente ele está desmarcando, porque não dá tempo. Se você vê, até dezembro, né, até os 40 dias já está, antes dos 40 dias já está comprometido. Daqui a pouco ele não pode nem passar o Natal com a família. Sim, não, né? eu queria aproveitar E o senhor que faz parte da equipe, o senhor sabe Sim. também muito bem disso. Então, eu queria aproveitar essa palavra sua, pastor Marlon, para dizer que Manaus está aproveitando muito pouco o potencial do apóstolo Teté na área financeira. Verdade. Eu vejo como as cidades, os estados onde nós vamos, acabam Jeová Jireh, um mover, e não, já vão marcar o próximo. É uma libertação financeira tremenda. E nós estamos aqui no berço, porque Deus, Ele escolhe pessoas e Ele capacita essas pessoas para aquela área. Então, aqui muitas vezes, até dentro da própria denominação, muitos dos nossos pastores não estão bebendo desse maná, desse maná. Aí não está fluindo nas suas igrejas. Muitas igrejas aqui, pastores amigos, não estão bebendo, não entenderam o que Deus tem. Deus quer libertar financeiramente, porque eu creio piamente que nós somos a igreja dos últimos dias. Verdade. Eu creio piamente que Deus vai trazer a área financeira para que a igreja possa expandir, alargar as tendas, para que o mundo veja que o crente, ele tem um Pai poderoso que cuida dele nos mínimos detalhes. Então, eu queria despertar você hoje. Faz o convite. Você faz o convite. Venha participar. Nós vamos ter um Jeová Jireh agora. Agora, semana que vem. Semana que vem. No outro, depois temos mais um Jeová Jireh em Manaus. E depois a agenda está toda tomada para outros estados. Para outros estados. Por favor, procure. Faça a sua inscrição. Tem poucas vagas, pastor. Pouquinhas vagas, meus discípulos estão procurando. Possivelmente vai ter vagas só para dormir em casa já. Tem poucas vagas já para comprar. Então, corram, hein? Então procure, você que é um pastor, você que é um líder, você que preside uma igreja, você que tem desejo de ver a sua igreja crescer e às vezes fica tolhido por área financeira. Não, a gente poderia ter um microfone melhor, mas vai comprar o de quinta categoria. Não, o nosso desejo era ter uma cadeira, era ter um ar-condicionado, era ter tanta coisa para benefício do reino, para o nosso benefício dentro desse reino, e muitas vezes vocês não conseguem isso porque estão com a mente fechada nessa área. Então eu quero dizer para você, faça a inscrição, procure, ligue para a gente, ligue para mim, meu número está aí para você acompanhar, ligue para o pastor Marlon, ligue aqui na Igreja Aliança 36253983 e faça a inscrição, participe, e você vai ver que Deus vai mudar a sua história, porque quando Deus muda a nossa história, Deus está pensando no reino. Deus não está pensando em enriquecer, não é uma loteria, é certo. Aquilo que Deus faz é certo. Tem uma palavra que o apóstolo fala, tem uma das ministrações. Todo mundo pensa que o Jeová Jireh é a mesma coisa que todo seminário. É diferente. Eu já tinha ido, fui de novo, peguei minha esposa, fui pro VIP, né? Eu disse, meu Deus, apóstolo, é tudo diferente. Disse, meu filho, eu tenho te falado, eu sei que você está lá, está trabalhando, mas eu disse, apóstolo, totalmente diferente. Eu e minha esposa achamos maravilha. E tem mais, tem um monte de coisa acontecendo, os discípulos estão entendendo, né? Então tem coisas maravilhosas acontecendo. Só vai beber, só vai receber aquele que vai lá beber. Então, não tem como. Uma coisa muito importante, pastor Marlon, é que a palavra de Deus é viva. Você pode pregar a mesma mensagem, mas ela sempre vai ser diferente. Mas agora o apóstolo vai lançar lá em Salvador o Jeová Jireh 2.0. 2.0, com mensagens
todas novas, todas diferentes, porque o problema não é a mensagem. Ele tem muitas mensagens, mas ele sempre busca a direção do Espírito Santo. Antes do Jeová Jirê, ele chama a gente, nós que palestramos, a gente se reúne aqui, onde nós estamos, nessa sala aqui, e ele fala: olha, Deus falou isso aqui comigo, é essa direção, é isso que nós vamos falar, é assim que vai ser. Então, queridos, ele não está com algo mecânico, no automático. Ele está ouvindo o céu e ele vai liberar a palavra do céu. Eu creio. Então, venha, querido, participe do Jeová Jirê, seja uma pessoa aberta a receber aquilo que Deus tem, porque durante muitos anos a igreja ficou tolhida de falar de área financeira. Sim. Durante muitos anos as pessoas pensavam: não, aquela igreja não, nós não pedimos dinheiro, nós queremos a sua prosperidade. E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Quem planta tem colheita garantida pelo céu, a 30, 60 e 100 por um. E ainda tem mais, pastor, o apóstolo sempre fala: eu estou no Jeová Jirê, eu falo do Jeová Jirê, mas eu não falo só de dinheiro, eu falo de salvação. Sim. E Jesus, como ele falou, o apóstolo, Jesus, ele não quer só que você seja salvo. Jesus, ele também quer que você seja próspero, que você tenha uma alma generosa, como Provérbios 11, 25 fala. Você precisa entender uma coisa, que a nossa missão, baseada naquilo do Salmo 101, versículo 6, ele procura os fiéis da terra para que habite com ele, e aquele a qual ele escolher, esse vai trabalhar para o meu reino, ele vai prosperar. O intuito de prosperar não é para o seu bel prazer, nem para os seus desejos, como diz Tiago, mas sim para você aproveitar bem, principalmente para lançar sobre o reino tudo aquilo que nós temos direito. A palavra de Deus diz que o meu povo jamais será envergonhado. Verdade. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E a Bíblia diz que é melhor, quando diz o apóstolo assim, a instrução é melhor do que... Vale mais do que dinheiro. Vale mais, muito mais do que dinheiro. Quando você tomar posse da instrução, a tua mente abre, a tua visão abre, a tua coragem, o Espírito começa a te empoderar e te impulsionar, te levar. Ei, eu quero você conquistando, tomando posse. Eu quero você tomando conta de lugares aonde o ímpio está tomando e aonde o povo de Deus tem a promessa para tomar posse. E aí, quando eu vejo esses homens pregarem, né, o apóstolo, pastor Antonizo, o apóstolo Alexandre, o apóstolo Teté, né, o Ivan, né, rapaz, que são tomados pelo Espírito, disse: meu Deus, e a revelação é na hora lá, ó. Não, mas sobre esse mesmo assunto foi falado no Jeová Jirê. Eu disse sobre a palavra, mas a revelação é diferente. Verdade. Né, pastor? Verdade. Então, queridos, hoje foi muito bom, gostoso esse papo. Eu não sei sobre o nosso tempo, né? Nós estamos chegando... Já estamos a quantos minutos aí? 50 minutos, gente, nesse papo informal com o pastor Antonizo, né? Best-seller, né? Um homem que tem 5 livros, né? Nós vamos colocar o telefone dele aí embaixo, né, Ed? Tá? E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu, pastor Marlon, minha família, minha esposa, né? Minha esposa, ela não era nem pastora, né? E eu recebi esse pastor maravilhoso, a pastora ali, os seus filhos vieram morar ali no condomínio Araras, ali na Ponta Negra, Parque das Araras, né? Parque das Araras. Aí vem, Marlon, pra cá tomar banho de piscina, bora lá. E lá eu comi peja, como é? Que a pastora Lia falava, fazia? Paella. Pense numa paella, meu amigo. Um negócio gostoso, rapaz. E aí, os costumes que ele fazia, o que ela fazia, a pastora Lia cozinha muito bem, mas foi um tempo muito poderoso, um tempo de aprendizado, né? É bom você procurar, né, andar com pessoas que têm o conhecimento, né, que mostra para você o caminho, que te empodera, te ensina, né, e diz: olha, você vai por aqui, vai por aqui. Eu aprendi muito com o pastor Antonizo, né? E a Juliane agora hoje é pastora, está estudando, né? Que bênção. Né? E hoje eu digo assim, pastor Antonizo, graças a Deus, ele
um homem de Deus, né? A pastora Lia também, os meninos estão tudo bem encaminhados, né? Hoje a gente vê uma igreja, não é uma igreja pequena não, irmão, é uma igreja grande já, tá? Uma igreja poderosa. Ele pegou o pequenininho e fez a bicha ficar grande. Tudo debaixo de um Deus que acelera a colheita. Ele falou aqui agorinha. Então eu quero dizer para você, falou, abriu as inscrições de Jeová Jireh, não perca tempo. Eu te desafio, pastor, aonde você estiver, traga somente a sua liderança com você, com a sua pastora, para você sentar, escutar e depois praticar. Eu quero ver e te desafiar como você será um pastor bem-sucedido, um pastor que vai obter conhecimento e que vai ser usado para libertar o seu povo aonde você está. Amém, não é mesmo? Não é verdade, pastor? Amém. Eu queria concluir, pastor Marlon, falando que eu estou com o próximo livro, já está na forma, né? Meu Deus, o nono livro, sexto livro. Sexto livro, né? Eu estou preparando, ele chama, ainda vou mudar o título, né? Mas é A Bênção do Senhor que vem pelo estado da alma. Eu descobri que não são as palavras que abençoam, é a alma. Se você está triste com alguém, você não consegue abençoar aquela pessoa. Meu Deus. Quando Jacó, né, quando Esaú e Jacó, né, foram falar lá com o pai deles, né, e de repente Isaac deu um comando. E ele falou para Esaú não se casar com mulheres de outros povos. E Esaú se casou com 2. Meu Deus. Então a alma dele estava triste. Aí ele falou, filho, vai lá, mata uma caça, traz uma caça para mim. Ele estava tentando ter alegria para poder abençoar. E é uma das minhas ministrações do meu seminário, Deus que acelera colheitas. Então uma alma triste não abençoa. Trava. Se você tem 2 filhos... um obediente, uma bênção, está na igreja, o outro está no mundo, na bagunça, você não consegue dormir, você tem até desejo de abençoar esse que está errado, mas a sua alma não concorda com as suas palavras. Então é um próximo lançamento, nós vamos lançar. Davi dava comando para a alma, né? Por que está triste? Por que está abatida? Por que te repulsas? Então, eu tenho uma mensagem que chama Salvação sem Alegria. Quando Davi diz assim, restitui-me a alegria da salvação. Então, muitas coisas Deus está preparando para esse novo livro e nós vamos estar lançando, né? Vai ser uma bênção para poder... Antes da virada do ano. Vamos tentar antes da virada do ano. Amém. Né? Para trazer essa edificação aí para as pessoas. Quero dizer para vocês, o pastor Antonísio Moraes, esposo da pastora Lia, né, que ela é doutora embriologista, até meio enrolado pra gente falar. Eu sempre falei para ela, eu não sei falar isso aí não, pastora. Disse, não, é embriologista, fala devagar, Marlon, que ela é o pastor Antonísio, gente. Eu sou muito chegado deles, né? Ela é mais agitada, por incrível que pareça, todo o conhecimento que ele tem, toda a diversificação, né, científica, de leitura, baseado em conhecimento que ele tem. Ele é todo tempo assim, ele é mais calmo. Ele é o calmo do casal e ela é a agitada do casal. Verdade. Isso eu convivi, né? Eu morei, dormi lá com eles lá, né? Então quer dizer, o conhecimento ele não só liberta, mas também traz paz. Muita traz paz. Domínio, né? Traz tranquilidade, não é isso? Uhum. Não quer dizer, então, hoje, o pastor Antonísio, quando ia fazer as mensagens, ele senta ali, ó, ele fica. Se ninguém chegar ali, você pode ter certeza, se é daqui a 1 hora, a ministração, ele já prepara a ministração em 1 hora, já está pronto já. Sentou aqui no plantão, e aí, vou pregar terça-feira, agora à noite. Chegou às 5 horas, tá, peraí que eu vou fazer rapidinho. Pá, já era. Sabe por quê? Porque ele carrega dentro de si a palavra de vida eterna, a palavra de Deus. Né? Os livros que ele faz já é o próprio Espírito Santo que instrui ele a estar inspirando, e ele só vai escrevendo. Então eu te convido, né, a você procurar os livros do pastor Antonísio, e você vai beber, você vai tomar posse de remas para a sua vida, e o Espírito Santo, ele vai te instruir, porque tudo que ele escreve
é baseado na palavra e instruído também pelo Espírito Santo. Também, pastor Antônio, considerações Amém. finais. Então, eu quero agradecer primeiro o meu apóstolo por essa porta aberta, né? Isso. Para nós podermos estar aqui falando para muitas pessoas a respeito das coisas do reino, a respeito do nosso testemunho pessoal, daquilo que Deus fez e continua fazendo na nossa vida. Quero agradecer esse programa que tem sido canal de bênção para muitas pessoas. Né? Eu sei que no momento difícil, quem sabe você ouve só uma palavra e ela tem o poder de transformar. E me dispor, né, a estar com vocês aqui outras vezes. Glória a Deus. Né? Apesar de eu ter uma agenda um pouco carregada, né? Acho que já tinha uns 3 meses esse convite ou mais, né? Para me poder estar aqui. Então, mas aprove a Deus de eu estar aqui com vocês semana hoje. Que vem já está no Jeová Jireh, na outra semana já vai estar viajando de novo, né, pastor? Sim, não, na outra eu já entro no meu propósito de 12 dias dentro da igreja, e aí depois eu viajo para a Bahia de novo. Eu fico uma semana na Bahia ministrando em 2 igrejas. Amém. Considerações finais, algum recado? Então, eu quero agradecer e espero que eu possa ter alcançado o seu coração. Eu não, o Espírito Santo, através das palavras que foram liberadas, desse bate-papo tão agradável. E eu quero te convidar, procure uma igreja. Talvez se você mora aqui no Santo Antônio, ou mesmo que more longe daqui, Raul de Azevedo 777. Vem aqui tem 3 cultos do domingo. Você escolhe o seu horário: 9 da manhã, 5 da tarde, 7:30 da noite. Se você mora aí por Parque das Laranjeiras ou queira estar conosco lá, nós estamos na rua Visconde de Utinga 130, Parque das Laranjeiras, Flores. Lá é às 5:30 da tarde. Então, procure um local para que Deus possa ministrar a sua vida. Eu quero agradecer, pastor Marlon, por esse bate-papo tão gostoso, tão agradável, e que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Amém. Para nós é uma honra, né, estarmos aqui. Eu quero dizer para vocês, fique ligado, no próximo Aliança Cash, nós vamos ter mais um outro entrevistado e você participe, porque no próximo programa tem novidade, vai ter vários Pix sendo sorteado para você. Deus abençoe e vem conosco, paz. Rapidinho, pastor. Como esse é gravado e tá saindo, era para ser sorteado o Pix hoje, né? Como é gravado, vai passar para a semana que vem, que é o Aliança Cast Mulher. Aliança Cast Mulher, hein? Isso. Então, semana que vem, sexta-feira, sábado, Aliança Cast Mulher com Pix ao vivo para ser sorteado. Olha que benção aí, hein? Então te prepara. Nós somos uma igreja liberal, né? Aprendemos isso com o nosso apóstolo. Fique ligado, chama o papai, a vovó, amém? A mamãe, a titia, e fique preparado. E qualquer coisa, como disse o pastor Antônio, estamos aqui 9 da manhã, 17 horas, 19h30. Vem aqui porque eu quero te dar um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.